Olá pessoal, professor Ricardo Kleber. Nessa videoaula vamos apresentar para você, aluno da disciplina Sistemas Operacionais Abertos, o início do nosso terceiro bloco, ou seja, a primeira parte da segunda unidade da disciplina. A gente vai iniciar essa parte, agora que já demos uma geral no Linux, na história, instalamos, configuramos e vimos os comandos básicos. Temos então 3 assuntos para cobrir nesse bloco. O primeiro, nessa videoaula, fundamentos sobre gerência de sistemas operacionais Linux, e a gente vai abordar o conhecimento suficiente para você continuar configurando e utilizando o seu sistema Linux. E agora a gente vai tratar de unidades de disco, interfaces de rede e a criação de usuários. Vamos lá então. Para começar e contextualizar, é importante a gente dizer que unidades de disco já não é mais a plena realidade. A gente falava assim porque tudo que se falava em mídia de armazenamento e sistemas operacionais estava relacionado com discos, desde os disquetes e depois os discos rígidos. Por isso, sempre que se falava em armazenamento, se falava em discos. E o assunto ou o tópico da disciplina continua sendo unidades de disco, porém, temos cada vez mais dispositivos de armazenamento baseados em memória flash, que não tem disco na sua composição, como é o caso dos pendrives e os drives de estado sólido. Enfim, quando você escutar unidades de disco, em Linux, em qualquer sistema operacional, na realidade, abstraia e tratamos de fato de unidades de armazenamento, ok? Então, as unidades de armazenamento no Linux ou em sistemas Unix divergem um pouquinho de sistemas MS-DOS e Windows, a começar pela unidade. Essa nomenclatura muito comum em sistemas Windows, ela deriva aí a ideia da unidade C ainda do início da utilização de microcomputadores com sistemas operacionais, quando tudo que era carregado para a memória, ou seja, as unidades que continham o sistema operacional e os demais aplicativos estavam inicialmente em disquetes. E os primeiros disquetes em microcomputadores receberam o nome de unidade A. Em seguida, os discos menores, mas com maior capacidade de 720K e 1.44 MB, passaram a ser a unidade B. Então, quase todo computador tinha por padrão pelo menos um disco A, o disquete de 5/4 de polegada, e a unidade B, o disquetezinho menor. E assim, o disco rígido, que era um luxo e depois passou a ser um componente essencial, recebeu o nome de unidade C. Historicamente, está então apresentado a vocês porque se fala tanto unidade C, unidade D, que geralmente era o disco de CD-ROM, e aí isso foi portado para os sistemas atuais, que mesmo sem usar mais hoje, na maioria dos sistemas, os disquetes, mesmo assim, a unidade de disco rígido, que é a unidade de armazenamento, ela recebe geralmente o nome de unidade C. No Linux, nada de unidade, tudo começa no sistema de arquivos na barra. Veja, enquanto quando você vai indicar um local onde um arquivo está armazenado ou onde vai ser gravado em sistemas Windows, você fala no disco C ou no disco D e por aí vai, no sistema Linux e Unix em geral, tudo vai a partir do barra. No barra, você tem o sistema de arquivos e incorporado a essa árvore do sistema de arquivos, você tem também os drivers para os dispositivos físicos e tudo que você quiser acessar a partir de um sistema Linux começa no barra. Então você tem arquivos, você tem diretórios que tem seu caminho absoluto no barra, mas, por exemplo, para acessar os discos rígidos ou unidades de armazenamento, você vai ter que fazer um link, uma referência para o diretório de dispositivos, conhecido como /dev de devices, ok? Então, quando você quiser localizar um disco, uma unidade de armazenamento no Linux, você vai procurar em /dev de dispositivo de device. Vamos então à nomenclatura desses dispositivos. Pois bem, quando esse dispositivo é o primeiro dispositivo de armazenamento, ele recebe o nome de SDA e segue essa terceira letra na ordem alfabética, dependendo da quantidade de discos ou dispositivos de armazenamento que você tem. Então, se você tem um disco, você tem SDA. Tem 2 discos, SDB. Estou falando discos, mas claro, sistemas de armazenamento, né? Eu tenho 2 HDs e um pendrive. Primeiro disco de armazenamento SDA, segundo SDB, pendrive SDC.
Tranquilo? Ah, Ricardo, mas eu ouvi falar que tinha um número aí relacionado à partição. Não vamos confundir o disco com a partição. Toda unidade de armazenamento, ela precisa ter pelo menos uma partição para gravar e ler informações a partir dessa mídia. Pois bem, quando ela tem uma partição, supondo que é seu primeiro disco rígido ou unidade de armazenamento e tem uma partição, essa partição seria SDA1. Vamos supor que você tem uma unidade de armazenamento e coloca um pendrive e esse pendrive tem uma partição. Esse pendrive então seria SDB partição 1, ok? E quando um disco tem mais de uma partição, como o nosso sistema que nós instalamos para esse curso, vou já mostrar aí na prática a nossa máquina virtual, então você tem duas ou mais partições, você tem SDA1, SDA2 e assim por diante. Ok? Então, na prática, vamos dar uma olhadinha aí na nossa máquina virtual. Se vocês lembram, quando nós instalamos, nós separamos um disco de mais ou menos 10 GB em duas partes. Uma para acomodar a partição swap e outra para acomodar a partição principal, que é onde está o barra, ok? Vamos dar uma olhadinha então na nossa máquina virtual. Observe aí na tela, eu vou ampliar para que fique melhor para visualizar. Abrindo aqui um terminal. Vamos então pedir para visualizar os nossos dispositivos de armazenamento, ou como queiram, os nossos discos. Vou dar o comando fdisk-L, fdisk-L. E observe, aqui está o nosso disco, ou unidade de armazenamento, como nós falávamos, deve SDA, aproximadamente 10 GB, sendo que esses 10 GB estão divididos em duas partições, SDA1 e SDA2, onde SDA1 é a partição do tipo swap e SDA2 é uma partição do tipo Linux que internamente nós formatamos, configuramos como uma partição do tipo ext4, ou seja, o sistema de arquivos até o momento mais usado no Linux, como falamos lá atrás na videoaula sobre tipos de partições, ok? Vamos seguir então para a gente falar um pouquinho agora de interfaces de rede. Falando de configurar a rede em nosso ambiente Linux, nós vamos falar de forma limitada só para ajudar na configuração, já que vocês, alunos de TSI, ainda não viram em tese a disciplina Redes de Computadores, onde nós vamos detalhar toda a questão de endereçamento, máscara, gateway. No momento que nós precisamos é entender como configuramos o ambiente de rede no nosso Linux, que é aqui de uma forma bem simples, já que nós estamos usando endereços dinâmicos e não estáticos. Pegamos IP automaticamente. Facinho, facinho, em modo texto e em modo gráfico aí para você. Em sistemas mais recentes, como o nosso Debian 10, utiliza-se por padrão o comando IP. E para saber informações sobre os endereços das interfaces, nós temos o comando IP com o parâmetro address. IP address, temos informações sobre os endereços das interfaces de rede. Se colocarmos IP link, temos informação se a interface de rede está ativa ou não. E IP route, temos a tabela de roteamento da máquina. Até pouco tempo atrás, todos os ambientes Linux usavam não o comando IP, mas o comando ifconfig, que foi descontinuado, ou seja, o comando IP tem tomado o lugar dele. Mas se você se acostumou a utilizar o comando ifconfig, como é o meu caso, pode instalar o pacote NetTools, que nós já instalamos quando falávamos do processo de atualização do sistema operacional. Não sei se vocês lembram, se não, apt-get install NetTools e vai habilitar para você utilizar também o comando ifconfig. Ifconfig, de forma bem simples, disponibiliza para você as informações da sua interface de rede e também permite, inclusive, mas que não vamos precisar fazer aqui, configurar na mão, ou seja, na linha de comando, a sua interface de rede. Quando configuramos em linha de comando em modo texto um sistema Linux para conectar via rede, nós fazemos alterações no arquivo /etc/network interfaces. Dentro desse arquivo, nós então informamos se a interface vai ser inicializada automaticamente. Nesse caso, eu estou informando no arquivo que a interface loopback e a interface de nome ENP0S1 vão automaticamente ser levantadas e iniciar quando a máquina for ligada. E configuro também, logo mais abaixo, que a interface LO é a interface loopback, padrão de testes em todos os sistemas Linux,
E a interface ENP0S1, ela é uma interface que recebe endereçamento, as configurações de rede via DHCP. Fez isso, você está com sua máquina configurada em modo texto para acessar via rede ou pelo menos para solicitar as informações de endereço IP e máscara de um servidor DHCP na rede. Se ela não estava configurada até então, é preciso que você faça com que a máquina carregue essas novas configurações. E aí nós vamos começar a nos acostumar a reiniciar os serviços. Quando você para um serviço, as configurações anteriores são descartadas e o serviço inicia com as novas configurações que foram feitas. Você faz então alterações no arquivo de configuração de rede e em seguida então reinicializa ou reinicia o daemon, o script de rede /etc/init.d/networking. Networking restart, dá um stop, ou seja, para o processo, carrega os arquivos de configuração e dá um start. Inicia novamente o serviço com as novas configurações de rede, ok? Se você faz a configuração em ambiente gráfico, como está configurada a nossa máquina virtual, tudo se torna mais fácil. Basta ir no cantinho superior direito e procurar pelo símbolozinho da rede, botão direito, editar conexões e configurar a interface de rede, seja ela uma interface de rede cabeada ou sem fio. Cabeada é até mais fácil quando você coloca para receber o IP automaticamente por DHCP, não tem nem o que fazer, basta salvar. E então, botão direito em cima desabilita a rede, botão direito em cima habilita de novo a rede, você faz o mesmo processo equivalente ao que mostramos agora há pouco, reinicia seu serviço de rede e a máquina então, se encontrar um servidor de DHCP, vai pegar as suas configurações sem problema. Para finalizar, vamos falar sobre criação de usuários. Antes de mais nada, alguns esclarecimentos. Um sistema Linux, seguindo o padrão do Unix, ele guarda por padrão as informações sobre os seus usuários, os usuários cadastrados na máquina, no arquivo /etc/pswd. Esse arquivo contém pelo menos o login do usuário, um número de identificação desse usuário no sistema para saber quais são os arquivos que são dele ou que ele pode acessar e áreas em que ele estaria habilitado para acessar e ainda qual é a área home, ou seja, o diretório, os locais onde ele pode escrever livremente dentro do sistema de arquivos e, por fim, se ele tem uma shell, o interpretador de comandos, e que shell é essa. Pois bem, até pouco tempo atrás, na realidade faz um certo tempo, o arquivo pswd trazia também a senha desse usuário no formato hash para fazer o processo de autenticação. Mas devido a problemas de segurança, já que esse arquivo é acessado por qualquer usuário legítimo da máquina, foi feita a opção de se criar um arquivo complementar para armazenar principalmente somente as senhas dos usuários da máquina. O nome desse arquivo é /etc/shadow. Então o shadow tem os mesmos logins do pswd seguido do hash da senha desses usuários. E aí então, você deve ter visto na instalação, nós além de determinarmos uma senha para o usuário root, nenhuma máquina funciona sem o usuário root, que é o administrador, nós criamos um usuário chamado Debian10 e demos também a senha Debian10 para facilitar. Se quisermos criar um novo usuário em linha de comando, simplesinho assim se usa o comando add-user e o nome desse novo usuário, insere uma nova senha para ele, tem campos complementares que são opcionais e está criado esse novo usuário. Automaticamente, as informações desse novo usuário vão ser anexadas nos arquivos pswd e shadow e assim você cria um usuário no sistema Linux. Para fechar então, vamos mostrar na prática aqui os comandos IP address que falamos. Aí está, deixa eu aumentar aqui para vocês. No IP address você tem as informações da interface loopback e aqui está a interface física NP0S3 da máquina, que no meu caso está com o endereço IP 10.02.15 com máscara /24, ok? Também temos instalado nessa máquina o pacote NetTools, então um ifconfig vai me dar as mesmas informações, só que de uma forma diferente, a tabulação diferente do ifconfig, me dando aqui também as informações de interface loopback, aqui o endereço loopback, e a interface é NP0S3 com o IP 10.02.15
e a máscara aqui no formato de notação decimal pontilhada 255.255.255.0, ok? Essa máquina foi configurada no ambiente gráfico, usa um gerenciador de rede, então se formos olhar o arquivo de configuração de rede, /etc, /network interfaces, na realidade ela não está com a configuração de rede nesse arquivo. Isso porque nesse ambiente a configuração é feita, como nós mostramos lá no slide, aqui, botão direito no sinal da interface, editar conexões, e aqui está a conexão de rede cabeada, e aqui a gente pode gerenciar, ela está pegando o IP por DHCP. Logo, a configuração não é feita de forma manual, senão nós iríamos mexer ou deveríamos configurar o arquivo /etc network interfaces, como mostramos no slide. Para fechar, então, mostrar aí o conteúdo do arquivo etc pswd. Observem que aqui nós temos o usuário root com a identificação 0, sempre o usuário root tem a identificação 0, sua área home /root, sua shell /bin/bash. Temos também aqui embaixo o usuário Debian 10 que criamos na instalação, com número de identificação 1000, área home Debian 10 e shell bin/bash. Aqui no arquivo shadow, etc shadow, nós temos a senha do usuário root, na realidade o hash da senha do usuário root, e aqui embaixo o hash da senha do usuário Debian 10. Os demais usuários são usuários de sistema, utilizados pelo sistema operacional, por isso não tem o hash, porque eles não têm senha, pois não precisam de processo de autenticação. Para fechar, então, vamos criar um usuário do jeito que mostramos no slide, add user, vou chamar aqui Maria, vamos criar um usuário Maria, veja que ele já deu uma identificação 1001 para Maria, vou criar uma senha aqui, repito essa senha, vou dar Enter nessas informações complementares, porque não tem interesse em colocar. Se quiser ampliar as informações sobre o usuário na máquina, você poderia preencher, coloco que sim, e se nós formos olhar agora lá no arquivo pswd, o usuário Maria foi criado com identificação 1001, área home Maria e shell bin/bash. Lá no /etc shadow tenho também a senha, o hash da senha de Maria, aqui está. Portanto, Maria já é uma nova usuária desse sistema operacional do nosso ambiente. Beleza? Então, assim a gente finaliza essa primeira parte. Se teve alguma dúvida, volta, assiste novamente, vê o material complementar no ambiente EAD e siga em frente para a gente fechar esse terceiro bloco da disciplina Sistemas Operacionais Abertos.